Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel. Hoje mais um pedaço, mais um pedacinho pequeno da nossa história, mais uma fração muito importante de pessoas que foram muito significativas, ou especificamente de um personagem muito importante da nossa história. Hoje eu vou falar do segundo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, o seu Alexandre Magnani. Sim, ele foi o segundo porque na inauguração do Corinthians em 1910, dia 1º de setembro, o presidente era Miguel Battaglia, mas já tinha feito um acordo com os meninos do Bom Retiro. Ficarei como presidente, vocês montem a diretoria, vocês façam as atas, resolvam o preço das mensalidades, das contribuições, o que vai ser feito, organizem tudo e em seguida eu deixo espaço para vocês, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, o meu trabalho requer muito tempo da minha vida, não terei tempo para cuidar do Corinthians dessa forma como vocês pretendem. Então o que ele fez? Ele passou para o seu vice. Alexandre Magnani era o vice de Miguel Battaglia na inauguração do clube. Miguel Battaglia nasceu entre 1880 e 1881 na cidade do Livorno, lá na Toscana, lá, né, onde a capital é Firenze, na Itália, chegando no Brasil, e falece depois no início de 1953. Faleceu aproximadamente com 72 ou 73 anos, eu não sei dizer a data exata do seu... Tentei até achar no livro de imigração lá do Brás, mas não conseguimos abrir o arquivo. Mas o que consta é que ele foi muito importante. Ele chegou aqui, na verdade, o nome dele aqui era Alessandro Magnani. Alessandro Magnani. Aqui acabou aportuguesando, da forma como registraram. Muitos não sabiam, né, pronunciar direito, pronunciavam de uma maneira que lá o escrevente entendia, e ficou como Alexandre Magnani. Ele foi fundamental. Ele foi fundamental porque, além de tudo, ele tinha uma profissão que dava uma certa liberdade para ele, por exemplo, fazer as coisas pela cidade. Ele adorava andar pela Avenida Paulista. Em 1909, a Avenida Paulista foi a primeira via de São Paulo a ser asfaltada, um lugar onde não tinha asfalto ainda. Tanto é que o asfalto da Avenida Paulista, o inaugural, o primeiro em 1909, veio da Alemanha, era importado. Então, tudo era muito novidade. Então, para ele, quando ele soube, né, que esse time de ingleses, o Corinthians Futebol Clube, vinha jogar em São Paulo, depois do espetáculo que tinha dado no Rio de Janeiro, ele resolve assistir todos os jogos. E ele talvez seja o único de todos que participaram da diretoria, dos fundadores, que viu os 3 jogos do Corinthians. E ficou encantado com isso. E de certa forma deve ter tido muita influência na escolha do nome, né? Talvez tenha influenciado bastante Joaquim Ambrosio, que foi o que levantou a mão e sugeriu o nome de Corinthians, de Esporte Clube Corinthians Paulista, naquele momento da fundação. Então Alexandre Magnani, como presidente, durante 2 anos na Várzea, ele presidiu. Ele praticamente organizou o Campo do Lenheiro para que o time jogasse. Ele cria a coragem depois de escrever o Corinthians numa peneira para disputar o seu primeiro campeonato paulista, quando ele ganha do Minas Gerais e também ganha do São Paulo do Bexiga. Esses 2 jogos dariam a ele a condição de disputar o Campeonato Paulista pela primeira vez, e 2 vitórias, 1-0 e 4-0. Então o Corinthians vai participar pela primeira vez. Ele organiza, ele vai atrás de dinheiro para poder pagar a inscrição. Tinha que pagar o aluguel do Parque Antártica, que era 200 mil réis por mês. Era muito dinheiro para quem não tinha dinheiro. Então ele teve a coragem de pegar aquele time de esquina praticamente, que depois teve uma saleta no Bom Retiro, e pudesse participar pela primeira vez do Campeonato Paulista em 1913. Ele foi muito importante, juntamente com o Hermógenes Balbui, que é irmão do Amílcar Balbui, e também com a dona Antônia Peroni, esposa do Rafael Peroni, um dos fundadores, quando eles ajudaram e bolaram o primeiro escudo nosso em 1913, a palavra CP, que é o nosso primeiro escudo. Todo mundo imagina que esse escudo é de 1910, e não é. Esse escudo é de 1913, porque era regulamento, teve que ser feito às pressas e bordado às pressas pela Antônia Peroni, e idealizado naquela época, tanto, né, por parte do Alexandre Magnani, como do Hermógenes Balbui, que era um litógrafo. Ele trabalhava isso, depois ele trabalhou em cima do segundo, do terceiro e do 4º distintivo também, escudo do Corinthians. As transformações que foram praticamente acontecendo a cada 1 ano ali, em termos de 4 anos, mudou umas 4 vezes o escudo. Então esses caras foram muito importantes. Como eu disse, ele fica presidente de 1910 a 1914. Ele ganha o primeiro título paulista invicto com o Corinthians. É ele que traz muitos jogadores importantes, como o Américo, como eu disse, já citei algumas vezes, como o Pérez, como traz também o Amílcar Balbui. Então foi um presidente que ali, né, praticamente ele tira o Corinthians dos campos varzianos para disputar os campeonatos oficiais
e a partir daquele momento, sim, todos os presidentes que o vieram sucederam essas presidências, sempre ampliando, sempre elevando o nome do Corinthians, mas com certeza Alexandre Magnani é considerado uma das principais, porque foi ele, né? Foi ele ali que na pedra fundamental tirou, teve a coragem até de bater de frente com muita gente que não queria que o Corinthians disputasse um campeonato paulista assim tão cedo, tinha medo de sofrer algumas goleadas humilhantes e o time acabar de forma muito precoce, mas não, ele teve a coragem, ele bancou aquilo juntamente com outros pares da diretoria, juntamente com os fundadores, já que tínhamos dois fundadores jogando no time, que eram o Ambrósio e também o Peroni. Então eles tiveram sim, vamos fazer, e foi feito. E assim ficou homologado que lá, pela primeira vez em 1913 o Corinthians disputaria o seu Campeonato Paulista. Através da coragem, da abnegação e da parte destemida, né, de Alexandre Magnani. Um cara que chegou aqui italiano, falando outro idioma, mas que aprendeu a amar o Brasil, aprendeu a amar o Corinthians, modificou a história do Corinthians, elevou o nome do Corinthians naquele momento, num esporte. O futebol, a primeira partida aqui foi em 1995, com a chegada do Charles Miller, mas o primeiro campeonato foi só em 1902, e depois o Corinthians venceria em 1914 o seu primeiro título paulista como presidente Alexandre Magnani. Então é isso que eu queria falar para vocês, deixar um abraço muito forte para vocês. Conhece o canal Legado da Fiel, vá no YouTube, Legado da Fiel, se inscreva lá e compartilhe com seus amigos, tá bom? Como eu sempre digo aqui nos episódios, eternamente, vai Corinthians, e um abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem um bando de louco.